Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa das ideias mais malucas e ao mesmo tempo mais fundamentais de toda a física. Uma ideia que, sério, virou de cabeça para baixo o jeito que a gente entende a realidade. Pensa só, lá no comecinho do século XX, os físicos estavam com um problemão nas mãos. Um problema bem esquisito. De acordo com as leis da física daquela época, tudo mesmo, até o nosso corpo, deveria estar o tempo todo perdendo energia. E perdendo, até congelar no zero absoluto. Mas, a gente olha em volta e nada está congelando. Então, alguma coisa estava muito errada. Era uma falha gigante na física clássica. As teorias deles simplesmente não batiam quando o assunto era o mundo dos átomos. A matemática que descrevia como a luz e a matéria conversavam entre si, ela estava quebrada, completamente. Os resultados que ela dava não faziam o menor sentido. A física estava num beco sem saída. Precisava de uma revolução, e para ontem. E a primeira grande pista para sair dessa enrascada veio de um lugar inesperado, olhar para a luz de um jeito totalmente novo. Foi aí que Max Planck apareceu com uma ideia que mudou tudo. Ele disse, e se a energia não for um fluxo contínuo, tipo água saindo da torneira? E se ela vier em pacotinhos? Ele chama esses pacotinhos de quanta. E a energia de cada pacote está ligada a um número super especial do nosso universo, a famosa constante de Planck, a letrinha H. Aí veio Einstein e jogou mais lenha na fogueira. Ele mostrou que a luz tem uma espécie de dupla personalidade. Às vezes, ela age como uma onda, se espalhando por aí, e outras vezes age como uma partícula, um pacotinho de energia bem definido. É isso que a gente chama de dualidade onda-partícula. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. E é nesse ponto que o nosso herói de hoje entra em cena. E olha que curioso, ele era um jovem príncipe francês que nem tinha começado na física. Ele estudava história. O de Broglie teve um insight assim genial e ousado. Ele pensou, peraí, e se essa história de dupla personalidade não for só da luz? E se tudo, toda a matéria, elétrons, prótons, tudo, também for onda e partícula ao mesmo tempo? E para provar o ponto dele, ele criou essa equação, que é a chave de tudo. Ela é genial na sua simplicidade. Ela basicamente traduz o mundo das partículas para o mundo das ondas. De um lado, o P, o momento, coisa de partícula. Do outro, o lambda, o comprimento de onda. E quem faz essa mágica? Quem conecta os dois? De novo ela, a constante de Planck, o H. Na cabeça de de Broglie, era como se a partícula fosse guiada pela sua própria onda. Pensa num surfista sendo levado pela onda. Eles não se separam. A partícula e a sua onda piloto andam juntas pelo espaço, numa sincronia perfeita. E o mais incrível é que essa ideia dele, quase que por mágica, resolveu um outro quebra-cabeça gigante da física, a estrutura do átomo. Então, o modelo do átomo de Niels Bohr era bom. Ele mostrava os elétrons girando em órbitas certinhas. O problema? Ninguém, nem o próprio Bohr, sabia explicar por que só aquelas órbitas eram permitidas. Parecia uma regra tirada do nada, uma regra meio arbitrária. Até que de Broglie chegou e, resolveu o mistério. Ele mostrou que não tinha nada de arbitrário. Era uma questão de ressonância. Pensa na corda de um violão. Ela não vibra de qualquer jeito. Ela vibra em notas específicas, certas frequências. Com o elétron era a mesma coisa. A onda do elétron, para poder existir de forma estável, precisa dar a volta na órbita e se encontrar perfeitamente. O começo tem que bater com o fim. Se não bater, uma parte da onda anula a outra e a órbita simplesmente desaparece. Ela não pode existir. E é exatamente por isso que só cabem um número inteiro de comprimentos de onda na órbita. E aí que está a mágica. Os famosos números quânticos que pareciam tão misteriosos surgem de forma totalmente natural. Não são regras inventadas. São uma consequência direta do elétron ser uma onda. Ok, a teoria era linda, elegante, mas na física a teoria bonita não basta. Cadê a prova? Tinha que ter um experimento. E a previsão era bem clara. De Broglie calculou qual seria o comprimento de onda de um elétron e deu um número minúsculo na mesma escala dos raios-x. Então, a aposta era: se a gente atirar elétrons num cristal, eles deveriam se espalhar e criar um padrão, exatamente como os raios-x fazem. Isso se chama difração. Em 1927, o experimento de Davidson e Germer foi feito e
Bingo! Um sucesso absurdo. Os elétrons criaram exatamente o padrão de difração que se esperava, confirmando perfeitamente o comprimento de onda previsto pela equação de de Broglie. A natureza ondulatória do elétron era real. Tá, mas e aí? Por que a gente não vê, sei lá, uma bola de futebol ou um carro se comportando como uma onda? Bom, a equação de de Broglie também responde isso. O comprimento de onda de um carro em movimento é um número tão ridiculamente pequeno, mas tão pequeno, tipo 10 elevado a menos 38 metros, é impossível de medir. É por isso que no nosso dia a dia a gente só vê o lado partícula das coisas. E, olha, é difícil exagerar a importância disso. Essa ideia de que a matéria também é onda é literalmente a base de toda a mecânica quântica. Sem ela, a gente não teria lasers, transistores, smartphones, nada da nossa tecnologia moderna. Então, só para a gente recapitular rapidinho, a física clássica estava em crise. A luz mostrou que podia ser onda e partícula. Aí de Broglie disse, ei, tudo é assim. Essa ideia, por sua vez, explicou por que os átomos são estáveis. E, por fim, o experimento provou que ele estava certo e a mecânica quântica nasceu. E o mais impressionante é a velocidade com que tudo isso aconteceu. Em menos de 30 anos, de 1900 a 1929, a nossa visão do universo mudou completamente. Foi uma revolução científica em tempo recorde. Então, o de Broglie teve a grande sacada, a ideia visionária da onda de matéria. Mas quem veio depois e escreveu a partitura dessa música, digamos assim, foi o Erwin Schrödinger. Foi ele que criou a famosa equação de onda que descreve matematicamente como essa onda se comporta e evolui. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final bem filosófica. Se no nível mais fundamental, tudo no universo é uma onda se espalhando, o que é essa realidade sólida que a gente vê e toca? O que a gente está realmente observando? É uma pergunta que, até hoje, ecoa nos corredores da física e da filosofia.